Este programa tem o patrocínio de... Portugal tem empresas que produzem bens e serviços que são reconhecidos em todo o mundo. O Banco BIC tem soluções financeiras para as empresas que exportam e querem continuar a crescer. Fale já com o Banco BIC. Exporte connosco. Cresça connosco. Banco BIC. Crescemos juntos. Bem-vindo ao Negócio Angola. O nosso país é rico em beleza natural, com um sem número de paisagem que cativam quem nos visita. Por isso mesmo propusemos analisar as potencialidades do turismo em Angola, mas primeiro fique com um breve resumo do que este setor envolve. Um diamante em bruto. É assim que podemos caracterizar o potencial turístico de Angola. Tal como noutros setores económicos, o turismo desperta cada vez mais interesse das empresas internacionais. Até 2020, estima-se que o setor possa contribuir para o aumento do produto interno bruto, com cerca de 4,7 a 5,5 milhões de dólares anuais, contribuindo com 7% para a riqueza nacional. Segundo os dados do Ministério da Hotelaria e Turismo de Angola, em 2009 o país recebeu 300 mil turistas. Já no ano seguinte, o número cresceu para os 400 mil. Os angolanos representam 2/3 do turismo nacional, seguidos de Portugal com 24%. A China e o Brasil também ocupam 2 lugares de topo, com 14% e 13% respectivamente. O governo angolano pretende colocar Angola nas principais rotas turísticas internacionais, mas para tornar isto possível, a revisão dos requisitos de vistos para a entrada no país, bem como a criação de novas infraestruturas hoteleiras e mão de obra qualificada, foram algumas das medidas previstas. Recentemente foi aprovado o Plano Diretor do Turismo, no qual está definida uma estratégia de crescimento que passa pelo aumento da frequência de voos para os mercados prioritários, pela redução de preços das passagens aéreas e pela melhoria dos acessos rodoviários, ferroviários e portuários. Outra das apostas passa por investir na formação profissional e, atualmente, está já em funcionamento a primeira escola de hotelaria, com cursos de gestão hoteleira e turismo. Até 2020, o governo pretende criar 1 milhão de postos de trabalho e o número de hotéis também deve aumentar, aumentando em 60 mil o número de camas disponíveis. Para que este setor possa prosperar, o seu futuro passa por uma estruturação do turismo angolano, apostando na riqueza natural do país e na implementação de uma política de turismo de negócios, aproximando-se assim dos padrões internacionais. Conosco em estúdio para nos explicar de que forma a potencialidade turística do nosso país pode ser explorada está António Pedro Aguiar. Bem-vindo ao Negócio Angola. Muito obrigado. Em nome da Welcome to Angola, queria desde já agradecer a oportunidade que nos dão de falarmos um bocadinho sobre as potencialidades turísticas de Angola, que são como enormes. E como classifica Angola a nível turístico nesta fase? Angola tem potencialidades turísticas, a meu ver e a nosso ver, únicas. É um país riquíssimo em belezas naturais, é um país riquíssimo em belezas, em fauna, em flora, em praias e, portanto, é um país que tem todas as condições e todas as potencialidades para ser um destino turístico de primeira qualidade nos próximos anos. E o que é que um turista pode encontrar hoje em Angola? O turista hoje em Angola, Sr. Engenheiro, é assim, Angola saiu de uma guerra civil, um país destruído e, portanto, o governo de Angola, a sua preocupação inicial foi reconstruir Angola. E só agora, desde há provavelmente 2 anos para cá, o governo de Angola olhou e começou a olhar para o turismo de uma maneira mais forte. Começou a ver uma potencialidade extraordinária que Angola tem e começou a tentar cativar
os operadores turísticos, por um lado, e os empresários privados, por outro. O Governo, através dos seus mecanismos, através dos seus órgãos, está a tentar ajudar e a tentar mostrar que Angola tem potencialidades, como eu disse, únicas do ponto de vista turístico e neste caso, a Welcome to Angola, em parceria com a Infotour, estão a fazer um trabalho extraordinário, no meu ponto de vista, para que Angola seja, como eu disse, nos próximos anos, um destino único para que as pessoas possam usufruir de um turismo de excelência. E que desafios acha ou considera que Angola ainda precisa fazer para, de facto, atingir os níveis mundiais de alguns mercados turísticos? Em primeiro lugar, o Governo de Angola tem que continuar a tentar estreitar e a tentar estreitar as relações com os diversos países. Por outro lado, tentar acabar com algumas barreiras que ainda existem. E essas barreiras são, basicamente, o eterno problema dos vistos para entrar em Angola, que hoje já está mais atenuado, mas continua a ser um problema premente. E, por outro lado, as tarifas aéreas, que continuam a ser inexplicavelmente muito altas. E temos alturas em que os preços baixam, mas no mesmo dia as tarifas aumentam e, portanto, isto leva a que as pessoas tenham algum receio. Correto. Por outro lado, também, e aí o Governo tem um papel, e a Infotour, e juntamente com o Welcome to Angola, temos que tentar que os operadores turísticos em Angola pratiquem preços mais convidativos para que as pessoas possam realmente chegar a Angola e ter preços que são mais convidativos, a que as pessoas possam fazer umas férias sem estarem com aquele receio que hoje ainda existe e que o Governo está a tentar atenuar, mas que ainda não conseguiu, que é, efetivamente, as pessoas chegam a Angola e têm medo de que o dinheiro acabe porque os preços são realmente ainda muito altos. Mas não acha também que falta infraestruturas, falta hotéis, pousadas, existe um potencial muito grande de praia, mas não existem infraestruturas? Angola foi um país que teve uma guerra civil muito grande, muito grave. É um país que vive em paz, vai fazer 12 anos e, portanto, quando a guerra terminou e finalmente Angola pôde respirar um clima de paz, Angola teve que ser reconstruída. Luanda teve que ser reconstruído e tudo o resto estava destruído e teve que ser reconstruído. E, portanto, nada se faz sem infraestruturas. Eu penso que o Governo tem feito um trabalho exemplar no que respeita às infraestruturas, mas agora chegamos à altura de dar o salto e criar as condições, e aí não pode ser só o Governo, não podemos estar sempre só a olhar para o Governo, temos que olhar também para as entidades privadas, que juntamente com o Governo e juntamente com as populações possam criar as condições para que se construam as tais pousadas, os tais hotéis, os tais resorts de qualidade, para que as pessoas que vão a Angola possam realmente apreciar e ver o país maravilhoso que é, efetivamente. Mas deve saber que Angola é um destino de grande investimento. Porque é que esses investimentos não são canalizados para este setor? Como eu disse, os investimentos principais há 10 anos para cá foram basicamente nas grandes infraestruturas. Saneamento, estradas, a reconstrução do caminho de ferro, a reconstrução dos portos, aeroportos, construção de hospitais. Portanto, o grande investimento foi nesse sentido. O turismo, infelizmente, era o parente pobre, porque as pessoas não se ia construir a casa por telhado. E, portanto, não podíamos construir resorts de luxo, nem podíamos construir hotéis se não havia estradas, se não havia saneamento, se não havia essa eletricidade. Portanto, teve que se reconstruir tudo de novo e o investimento e a preocupação do Governo foi basicamente essa. Agora que essas situações já estão muito mais atenuadas, realmente o turismo é um potencial e Angola, Sr. Engenheiro, deixe-me dizer-lhe isto, Angola
tem que olhar para o turismo como um setor importantíssimo da sua economia e do seu desenvolvimento. Angola não pode continuar só a olhar para o petróleo e para os diamantes como fonte de financiamento do seu investimento. E, portanto, tem que olhar, é importante sim senhor, mas olhar para outras potencialidades que tem. E o turismo é, sem dúvida nenhuma, um setor que vai, com certeza, catapultar Angola para um patamar de excelência, porque, como eu disse, ainda este mês vai haver a grande gala das 7 maravilhas naturais de Angola. E, portanto, aí sim, a Europa, principalmente a Europa, e até os próprios angolanos vão ver as potencialidades que têm, porque eu acredito que há muito angolano que não conhece verdadeiramente o seu país. E, portanto, eu penso que digamos, ainda em boa hora vem esse evento, porque é para as pessoas terem a oportunidade de ver as potencialidades turísticas de Angola, as oportunidades de negócio e de investimento que têm, e eu estou convencido que nos próximos 10 anos, como diz, aliás, o governo de Angola através da Infotur, os próximos 10 anos, o governo de Angola prevê ter 1 milhão de pessoas a trabalhar diretamente no setor turístico, e estamos a falar de um PIB de 3%. E, portanto, isto, nos próximos 10 anos, sem dúvida nenhuma, que é um setor em franca expansão, de grande desenvolvimento e, acima de tudo, um setor em que é necessário apostar. E acha que o turismo, aliás, qual é a importância que o turismo poderá ter no PIB angolano, também nesse prazo que acabou de dizer há bem pouco tempo? Neste momento ainda é residual. Obviamente que neste momento é residual, mas ainda recentemente, há 3 semanas atrás, quando estivemos cá na BTL, isso foi focado pelo Dr. Eugénio Clemente, que é o Diretor-Geral da Infotur. Isto foi efetivamente focado. Os próximos 10 anos são essenciais para que se dê o salto qualitativo e o salto de investimento no que respeita ao turismo de Angola, e aí estamos a falar, nos próximos 10 anos, de 1 milhão e 200 mil pessoas a trabalhar no setor turístico de Angola, e estamos a falar de um PIB à volta dos 3,5%, o que na economia angolana só do turismo é muito importante. Mas, como disse bem, Angola é um potencial turístico muito grande. Acha que há empresários interessados em investir nesse setor? Tem conhecimento de empresários que queiram, de facto, investir no setor turístico do angolano? Há vários empresários portugueses com quem nós temos conversado que estão à espera de um sinal do governo de Angola para poderem apostar no turismo de Angola. Há vários empresários angolanos que estão a investir, que têm projetos para investir. Quero dizer que o governo de Angola tem, neste momento, 3 planos diretores municipais para o desenvolvimento de 3 áreas fundamentais em Angola, que são 3 pontos turísticos para eles fundamentais, que é na zona de Malange, no Kwanza Norte, a zona de Calandula, no Cubango, a zona do Okavango, e no Bengo, Cabo Ledo. São os 3 pontos principais de que o governo está a apostar, e que o Welcome to Angola, realmente, juntamente com a Infotur, estão a tentar cativar investimentos. Já há projetos, já há empresários interessados, só falta realmente agora a tal vontade política que até um tempo atrás ainda havia alguns entraves. Neste momento há uma abertura total. Eu estou convencido de que nos próximos tempos vamos ouvir falar destas 3 áreas como pontos turísticos de excelência em Angola. E relativamente a recursos humanos, sabemos que não basta fazer investimentos. Existem em vários setores de Angola grandes problemas no que concerne a recursos humanos. Acha que também está-se a fazer o investimento necessário para que as pessoas possam, de facto, dar vazão a este futuro grande investimento que pode catapultar o PIB angolano? O Sr. Engenheiro mentiria se dissesse neste momento que sim. Efetivamente, Angola, neste momento, tem uma deficiência muito grande em quadros qualificados. Portugal tem aí um aspecto fundamental no incremento e no envio para Angola de pessoas capacitadas e abalizadas para poder formar quadros para estes pontos turísticos. A Welcome to Angola, através da minha pessoa, estamos a fazer contactos empresariais
para que se façam em Portugal e em Angola fóruns onde todas estas situações se vão debater e onde existe a vontade dos empresários portugueses que tencionam investir em Angola no ponto de vista turístico, realmente também não só fazerem as infraestruturas, criarem as infraestruturas, mas também paralelamente, criar quadros, formar quadros, para que realmente, quando o turista chega a Angola e vá para estes pontos ou para outros, não note grandes diferenças. É evidente que é um trabalho, como eu digo, é um trabalho a médio e longo prazo. Neste momento não existe ainda um pessoal qualificado em qualidade e em quantidade, principalmente em quantidade, mas estou convencido, tenho a certeza absoluta que nos próximos anos isso será uma realidade e Angola não envergonhará ninguém no que respeita aos seus quadros no ponto de vista turístico. Muito bem. E também acha que, relativamente ao PIB, portanto, com esse incremento de captação de investimentos estrangeiros para o setor turístico, nos próximos 10 anos Angola, de certeza que vai poder melhorar o seu PIB? Sr. Engenheiro, o meu falecido pai dizia que nós não temos ainda, nós não conseguimos avalizar muito bem as potencialidades de Angola. Angola é um gigante adormecido. E eu estou convencido de que o ponto de vista turístico e o governo de Angola, eu penso que já está desperto para esse fenómeno. Angola vai ser nos próximos 10 anos, e daqui a 10 anos, se estivermos aqui a conversar, vamos ver que Angola será um ponto turístico fundamental e de excelência. Quanto mais investimento houver, quanto mais qualidade houver nesse investimento e quanto melhor foram os seus quadros envolvidos, não há dúvida nenhuma que esta previsão do Governo de 3,5%, se tudo correr como estamos a trabalhar e como prevemos, poderá aumentar. E este gigante adormecido que é Angola vai daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ser um gigante que está bem ativo, bem vivo, e Angola vai ser, continuo a dizer, um ponto turístico de excelência. António Aguiar, muito obrigado por ter estado em Negócios Angola e até uma próxima. Muito obrigado, eu. Chegamos agora ao momento de aconselhamento. O nosso país está a crescer e a sofrer profundas alterações. Neste sentido, importa analisar quais serão as profissões do futuro. Para nos ajudar, junta-se a nós Tito Cabange, jurista. Bem-vindo, Tito. Olá, Jorge. Tito, como acabamos de dizer há bem pouco tempo, o que é que o Tito considera de profissões de futuro em Angola? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Jorge, falar sobre as profissões de futuro para Angola é um pouco complicado. É complicado porque, na medida em que um país está a crescer agora, a priori tudo é bom. O país trabalha muito com o setor petrolífero. Nós sabemos que a indústria petrolífera só emprega 1% da população. Então, quais são os outros técnicos, quais são as outras áreas que o país precisa? O país precisa muito dos engenheiros, precisa muito de contabilistas. Isto sabendo nós, por exemplo, teremos daqui a bocado a Bolsa de Valores. Quais são as empresas que estarão habilitadas a estar na Bolsa? Essas empresas vão precisar ter uma contabilidade organizada. Temos poucos contabilistas em Angola, temos poucos engenheiros, há falta de juristas, há falta de agricultores, que isso também é fundamental. Falar de profissões de futuro em Angola torna-se complicado por causa disso. Nós estamos a precisar de tudo. Tudo que seja um bom técnico, a aptidão aí que deve ser valorada, isso é que nós queremos. E relativamente aos jovens, sabemos que os jovens reclamam muito do seu futuro. Que conselhos o Tito dá para que, de facto, os jovens possam se preparar para o futuro? Que profissões acha que eles devem seguir? Bem, nós temos que saber o seguinte. Por exemplo, em Angola criou-se há pouco uma coisa muito boa que se chama Zona Econômica Especial Luanda-Benguepé. É uma zona que vai albergar já tem cerca de 53 indústrias. É uma zona como essa, que a par de alguns países como a Coreia do Sul, como a China, também tem zonas como essa, conseguem garantir ou assegurar um bom número de empregados. O que é preciso fazer? É preciso que os jovens, vamos acabar com aquela mania de que só queremos frequentar cursos superiores.
A Alemanha, por exemplo, dá muito valor, dá muito respeito aos técnicos médios, aos técnicos profissionais. Como é que se faz isso? Faz isso com bons empregos, faz isso com políticas de retenção de talentos e política de ótimos salários. Pagar bem as pessoas, pagar bem, exigir mais responsabilidade, dar mais responsabilidade e salários elevados. Isso é que é fundamental. E o papel das instituições de formação hoje no país? Acha que, de facto, estão a fazer um bom papel? Sabemos que, no que concerne à formação profissional, o país ainda tem algumas dificuldades. Qual é a visão do Tito sobre isso? Tal como nós precisamos de boas escolas para a formação profissional, para formar técnicos, por exemplo, de fibra, para trabalharem com fibra óptica, para trabalharem com todo tipo de... Por exemplo, o país vai fazer um grande investimento que diz respeito à energia elétrica, vai ser técnicos competentes. Tal como nós chamamos de escolas boas para formar isso, também precisamos de escolas boas para empresários, isso também, mas isso é um outro assunto. Temos escolas muito boas para técnicos profissionais em Benguela, no Lubito. Temos algumas escolas em Luanda. Precisamos ver que isso vai para outras províncias. Por exemplo, em Cabinda, daqui a pouco também teremos uma zona econômica especial, que é a zona de Futla. Uma região como essa vai precisar de técnicos médios com competências, com aptidões para poderem trabalhar nessas indústrias. E que futuro Angola poderá ter caso desdenha um bocadinho ou descore um bocadinho do aspecto de formação profissional. Sabemos que, de facto, o Tito disse bem, existem boas escolas, mas ainda existe um déficit muito grande de quadros profissionais para o mercado de trabalho, principalmente na camada jovem. O que é que espera Angola se caso não invista neste setor? Como nós sabemos, vou só dar a título de exemplo, Angola, por exemplo, cresceu no que diz respeito ao aumento de receitas que não dependem necessariamente do petróleo, cresceu 34%. O que é que isso deve? Deve ser uma reestruturação, por exemplo, no que diz respeito à mais arrecadação de receitas, formação de quadros, a reorganização do funcionamento da própria administração tributária. Houve investimento na formação e qualificação dos técnicos, houve investimento nas tecnologias de informação. O que é preciso fazer? É preciso continuar com isso, estender isso em várias áreas. Vamos estender também para o setor da energia, para ter técnicos bons. Vamos olhar quais são as boas práticas na governação nesses aspectos. Vamos olhar, por exemplo, o que é que está a fazer a Noruega. A Noruega tem muito petróleo, mas soube fazer a distinção. Temos petróleo, mas vamos crescer também o outro setor. Vamos crescer o setor industrial. Fizemos bem com a zona econômica de Luanda e Bengo. Agora é preciso que essas indústrias comecem já a trabalhar. Temos lá boas indústrias, indústria de plástico, indústria de fibra óptica, indústria de aparelhagem, loja sanitária. Agora é preciso levar lá os técnicos. É preciso que haja empresários corajosos que vão agarrar naqueles projetos, vão celebrar contratos com a entidade gestora para levar aquilo avante. Só assim que podemos crescer, ter o tal rumo que nós queremos ter, rumo ao crescimento e desenvolvimento sustentável. Mas acha que esses empresários não têm essa coragem, acabou de dizer? Não acha que, para além da coragem, falta muito mais coisas? Não, falta, como é óbvio, tem que se resolver certos fatores, como o acesso ao crédito, evitar a desburocratização. Somos muito burocratas, às vezes pensamos que mais documentos é mais rigor. Não. Vamos olhar para alguns países, como o Simplex, por exemplo, alguns fizeram isso. Às vezes, mais papéis não significa mais eficiência ou eficácia nos processos. O que se quer é, as coisas têm que estar claras. O empresário, para ter acesso àquela zona, quais são os requisitos que precisa preencher, com quem entidade que deve negociar, e acabou. Não precisa, basta consultar um bom advogado, olhar para a lei, ver se preenche os requisitos, receber os próprios apoios, incentivo de próprios, criar condições atrativas, tal como, por exemplo, se fazem em países vizinhos, como Cabo Verde. Tem uma zona, mas aí já é financeira, parecida com aquilo que nós temos, que é a zona industrial, que os requisitos estão lá, está tudo claro, o empresário vai lá, sabe, se eu preencher isso tenho acesso, não é se eu preencher isso ainda tenho de negociar com alguém, tenho de pedir favores, não. Preenchi o requisito, tenho acesso, vou levar avante a minha atividade. Okay. E vou empregar jovens, vou gerar riqueza, vou gerar emprego, vou gerar riqueza e vou gerar crescimento. Mas, Tito, voltando outra vez, quais são as profissões que você acha que, de facto, os jovens podem enveredar para contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de Angola? O que é que você acha que falta rapidamente? Primeiro, eu tenho de dizer uma coisa. Para aconselhar um jovem a uma formação, ele primeiro tem de gostar. Angola tem feito investimentos no que diz respeito à educação desde o pós-independência. Até agora, há estudantes em várias partes do mundo a estudarem em nome do Estado angolano. Mas agora é preciso gostar do que se faz.
há vários cursos, a geologia, a química, a Engenharia. bioquímica, as engenharias, os cursos técnicos Gestão. fundamentalmente. Gestão. Angola já forma bons técnicos de economia, bons técnicos de gestão, bons técnicos de contabilidade, mas ainda em pouco número, bons técnicos de direito. Agora é preciso olhar, por exemplo, a área de tecnologia de informação. É preciso mandar jovens para a Índia, é preciso mandar jovens para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul também o fez. Quando recebeu o dinheiro do FMI, mandou jovens para ir nos outros países imitar e depois vir adequar à sua realidade. Se eles fizeram, hoje em dia são uma potência mundial, nós também o podemos fazer. Tito, foi um prazer tê-lo em Negócio Angola. Espero tê-lo em outras oportunidades no programa. Muito obrigado, Jorge. O Negócio Angola é feito a pensar em si. Por isso, se tem dúvidas ou questões sobre os temas do Negócio Angola, escreva-nos. Agora é tempo de lhe apresentar mais uma empresa da semana. Ora, veja. Esta semana fomos conhecer a Benchmarking Activities, uma empresa que presta serviços de consultoria e formação e que começou precisamente com um trabalho académico sobre as necessidades formativas em países africanos, em particular em Angola. Mas o projeto não se ficou pelo papel. Há cerca de um ano passou a realidade. Em concreto, a Benchmarking já tem pré-definidos conteúdos programáticos em todas as áreas em que ministra as formações. No entanto, a Benchmarking está disponível para alterar os conteúdos programáticos, portanto, personalizá-los consoante a vontade e a necessidade do seu cliente. Portanto, nós vimos as necessidades de cada cliente e, à medida que vão acontecendo, nós vamos alterando os conteúdos programáticos. Acontece também quando o formando já está em sala, nós conseguimos então detectar algumas necessidades formativas e ajustamos o plano de formação ou a formação a cada formando e a cada organismo, portanto, para que tudo corra bem no final da formação. 80% do mercado da Benchmarking é de origem africana, tendo clientes em Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. No entanto, a Benchmarking está sediada em Portugal. Ainda assim, a distância parece não afetar a comunicação. Há uma primeira abordagem via e-mail, com a informação das formações que nós ministramos, dos conteúdos programáticos. Normalmente demonstram interesse. Quando demonstram interesse, nós aí fazemos uma abordagem, enviamos os conteúdos programáticos personalizados e quando já numa fase final há uma reunião via Skype. Portanto, havendo uma reunião via Skype, depois formaliza-se o contacto e pronto, e é feito o mesmo para os formandos poderem vir a Lisboa ter as suas formações. Além da área da saúde, que é uma área que nos procura muito, temos a área petrolífera, a área alfandegária, temos bancos, temos clientes públicos e clientes privados. A nível, portanto, estamos a falar mais de Angola. Depois, em Cabo Verde, temos empresas um pouco mais pequenas, e Moçambique também, empresas um pouco mais pequenas que nos procuram muito para a área do secretariado e apoio administrativo. Porque têm alguma lacuna ainda nessa informação e então preferem vir fazer as suas formações a Lisboa. No entanto, a Benchmarking está também disponível para se deslocar a Angola, a Cabo Verde, a São Tomé, onde for necessário, para poder apresentar os seus serviços e também para ministrar formações. Maria João Tavares, Armanda Silva, Isabel Tavares e Virgínia Pedro são as empreendedoras por detrás deste projeto. A nossa equipa é residente, portanto, a principal são 4 mulheres, portanto, 2 na área da gestão em saúde, uma na área da economia e uma socióloga, que abrangem quase todas as áreas que nós temos neste momento. Portanto, como somos 4, podemos ter 4 ações de formação a funcionar ao mesmo tempo em temáticas diferentes. No entanto, e sempre que necessário, normalmente na área das novas tecnologias, nós contratamos formadores externos. No entanto, todos os nossos formadores são certificados pelo IFP, o que eu acho que é muito importante para a qualidade da formação. Além da saúde, a Benchmarking trabalha ainda as áreas de secretariado e trabalho administrativo, recursos humanos e novas tecnologias. Apesar da oferta já ser vasta, novos objetivos já estão a ser definidos. A Benchmarking, para o futuro, gostava de se alargar a muito mais temáticas ainda, porque realmente a formação está sempre em evolução. As empresas necessitam de formação, isso é um dos objetivos da Benchmarking, passar todos os seus conhecimentos. Gostaríamos também de alargar os nossos horizontes a outros países. Gostávamos, a nível da consultoria, poder ajudar
aqui estamos mesmo a ajudar alguns hospitais públicos e também privados, mas principalmente os públicos têm mais necessidade dos países africanos a poderem melhorar a sua qualidade, não é? A qualidade no atendimento, a sua eficiência, a sua eficácia, mas com um baixo custo. Isso, de facto, é o objetivo da benchmarking a curto e a longo prazo que nos deixarem. A nossa agenda de oportunidade quer informá-lo de atividades que podem ajudar enquanto empreendedor. Por isso, tome nota. A Atlântida Viagens está à procura de um gestor comercial para a sua agência em Angola. Boa capacidade de comunicação, dinamismo, autonomia e formação superior nas áreas de gestão, economia, finanças ou marketing são os requisitos exigidos. A agência privilegia candidatos com residência em Angola e com domínio fluente da língua inglesa. Para se candidatar, envie o seu currículo e carta de apresentação para o e-mail rh@atlantidaviagens.com. A SRS Advogados, em parceria com a Angle Partners e Ronald Berger, estão a organizar um curso-seminário sobre gestão de parcerias e alianças estratégicas empresariais entre Portugal e Angola. O evento irá decorrer nos dias 7 e 8 de maio em Lisboa e destina-se a empresários, administradores e quadros de empresas portuguesas e angolanas. A iniciativa pretende desenvolver um conjunto de metodologias no âmbito das alianças estratégicas, bem como permitir aos participantes uma reflexão sobre os processos de investimento internacional. Para mais informações, acede ao site www.portugalglobal.pt. O seu programa de negócios e finanças hoje fica por aqui. Como sempre, voltaremos na próxima semana para mais debates motivadores e enriquecedores. Já sabe que contamos consigo. Até lá, tenha uma boa semana e bons negócios.